Antes de elevarmos nossa voz em oração, é importante aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus nos alinhe por dentro. Quando o barulho da vida diminui, conseguimos ouvir com mais clareza aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Há momentos em que Deus fala antes mesmo de pedirmos qualquer coisa, e sua palavra nos prepara para enfrentar o que está diante de nós. A Bíblia nos relata, em Mateus 14, 22-27, que Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Eles não estavam desobedecendo, não estavam fugindo do propósito, estavam simplesmente seguindo uma instrução do Mestre. Ainda assim, o vento se levantou contra eles, as ondas se tornaram fortes e a travessia ficou cansativa. Isso nos ensina algo profundo. Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de lutas. Muitas pessoas acreditam que, quando tudo começa a dar errado, é sinal de que erraram o caminho. Porém, essa passagem revela o contrário. Às vezes, o vento contrário surge justamente porque estamos obedecendo. A resistência não é prova de fracasso, mas parte do processo. O Senhor permite certas tempestades porque elas constroem em nós algo que o conforto jamais conseguiria formar. Enquanto os discípulos lutavam contra as ondas, Jesus estava em oração no monte. Eles não o viam, mas eram completamente vistos. Assim também acontece conosco. Há momentos em que não sentimos a presença de Deus, mas isso não significa que ele se afastou. O olhar do Senhor continua atento, mesmo quando o céu parece silencioso e o coração cansado. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé e concordância. O texto continua dizendo que, enquanto o barco avançava com dificuldade, o vento era contrário e as ondas batiam sem cessar. Isso descreve perfeitamente aquelas fases da vida em que tentamos seguir em frente, mas tudo parece exigir mais esforço do que o normal. Você ora, mas a mente continua pesada. Você faz a sua parte, mas as portas parecem não se abrir. Você ama, ajuda, se dedica, e ainda assim se sente incompreendido. O cansaço não vem apenas do corpo, vem da alma. É importante perceber que a tempestade não começou com caos, mas com oposição. A Bíblia diz claramente que o vento era contra eles. Muitas estações espirituais começam assim. Você decide obedecer, crescer, mudar, e imediatamente surge resistência. Isso não é coincidência. Muitas vezes, o maior sinal de que você está avançando é o fato de algo tentar te impedir. Com o passar das horas, os discípulos ficaram exaustos. Eles remavam, mas quase não saíam do lugar. E é exatamente nesse ponto que o desânimo costuma aparecer. Quando o esforço parece maior que o resultado, o coração começa a questionar: vale a pena continuar? Porém, Deus usa esse desgaste para nos ensinar dependência. Há batalhas que não podem ser vencidas apenas com força humana, porque foram criadas para nos levar a confiar mais profundamente no Senhor. Na quarta vigília da noite, quando tudo parecia perdido, Jesus foi até eles andando sobre o mar. O detalhe é importante: ele não chegou no início da tempestade, mas no momento mais escuro da noite. Isso nos mostra que o atraso não é ausência. Deus nunca chega tarde. Ele chega no tempo exato para revelar quem ele é e fortalecer aquilo que estava prestes a desistir. Se você já viveu ou está vivendo um tempo assim, escreva "Glória a Deus" nos comentários e declare que sua fé permanece viva. Quando os discípulos olharam para Jesus andando sobre o mar, a reação deles não foi alívio, mas medo. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e gritaram, achando que estavam vendo um fantasma. Isso revela algo profundo sobre o efeito da pressão prolongada. Quando o medo domina o coração, até a presença de Deus pode ser interpretada de forma errada. O cansaço, a ansiedade e a dor podem distorcer nossa percepção espiritual. O mesmo acontece hoje. Há momentos em que Deus está se aproximando, mas, por causa do medo, interpretamos sua ação como ameaça. O Senhor começa a mexer em áreas sensíveis, a remover estruturas frágeis, a provocar mudanças internas, e pensamos que tudo está piorando. No entanto, muitas vezes, não é destruição, é intervenção. O céu está se movendo, mas o medo tenta convencer a mente de que algo deu errado. O medo tem esse poder. Ele faz o coração imaginar o pior antes mesmo de ouvir a verdade. Ele transforma livramento em perigo,
disciplina em rejeição e mudança em perda. Quantas vezes Deus respondeu suas orações de uma forma diferente do que você imaginava, e por isso você hesitou em confiar? Nem toda resposta vem como alívio imediato. Algumas respostas vêm como processo. Jesus, então, fala com os discípulos antes mesmo de acalmar o mar. Ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Isso nos ensina que Deus trata primeiro do que está dentro de nós. Uma tempestade externa é difícil, mas o medo interno é muito mais perigoso. Quando o coração se acalma, o ambiente perde o poder de nos dominar. Se você escolhe confiar em Deus mesmo sem entender tudo, escreva "Eu confio" nos comentários e declare sua fé. As palavras de Jesus aos discípulos foram simples, mas carregadas de poder. Sou eu, não tenham medo. Ele não começou mudando as circunstâncias, ele começou revelando sua identidade. Isso porque, quando sabemos quem está conosco, o tamanho da tempestade perde força. A presença de Cristo não elimina imediatamente todas as lutas, mas transforma a forma como enfrentamos cada uma delas. Quando Jesus diz "sou eu", ele está lembrando aos discípulos que o mesmo Deus que os chamou é o Deus que os sustenta. É o Senhor que governa o vento, que pisa sobre as águas, e que não é surpreendido pelo caos. Ele caminha exatamente sobre aquilo que tenta nos afundar. Aquilo que parece fora de controle para nós está debaixo dos pés dele. A Bíblia nos lembra, em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Uma mente equilibrada é um presente do céu. Significa que você pode respirar fundo, pensar com clareza e escolher a fé mesmo quando as emoções tentam te dominar. O medo grita, mas a verdade sussurra. Por isso, precisamos estar atentos à voz certa. Há batalhas que não são vencidas com pressa, mas com constância. Deus não quer apenas que você sobreviva à tempestade, Ele quer que você saia dela mais forte, mais maduro e mais confiante nele. O Senhor trabalha no caráter, enquanto você espera pelo milagre. Ele constrói firmeza onde antes havia insegurança. Se você recebe a paz de Deus sobre sua mente e coração, escreva "recebo a paz" nos comentários como um ato de fé. Enquanto os discípulos lutavam contra as ondas, havia algo acontecendo que eles não conseguiam enxergar. Jesus estava no monte, em oração. Mesmo distante aos olhos humanos, ele permanecia totalmente envolvido com o que estava acontecendo no mar. Isso nos lembra que há momentos em que não sentimos Deus perto, mas isso não significa que fomos esquecidos. O silêncio do céu nunca é sinal de abandono. Existe um conforto profundo em saber que somos vistos por Deus mesmo quando nos sentimos sozinhos. O Senhor não perde nenhum detalhe da nossa caminhada. Ele vê cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada pensamento carregado de preocupação. O fato de você não perceber a presença dele não muda a realidade de que ele continua atento à sua vida. A palavra diz, em Salmos 46:1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que ele não está distante quando a dor chega. Ele não observa de longe. Ele se faz presente no meio do problema. Mesmo quando a ajuda parece demorar, o cuidado de Deus já está em ação. Talvez hoje você esteja vivendo uma estação em que precisa confiar mais do que sentir. Confiar que Deus está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Confiar que Ele está intercedendo por você, assim como Jesus intercedia pelos discípulos no monte. Há livramentos acontecendo que você só vai perceber depois. Se você crê que Deus está cuidando de você mesmo agora, escreva "Deus está comigo" nos comentários e declare essa verdade. Quando o vento é contrário e o caminho parece mais lento do que o esperado, surge a grande pergunta: o que fazer enquanto a tempestade não passa? A resposta não está em desistir, mas em permanecer. Permanecer firme na palavra, permanecer em obediência e permanecer em oração. Deus usa o tempo da espera para alinhar o coração àquilo que Ele já preparou. Muitas vezes queremos que Deus mude rapidamente as circunstâncias, mas Ele deseja primeiro fortalecer nossa estrutura interior. É no meio da pressão que aprendemos a ouvir mais, a falar menos e a depender totalmente do Senhor. A fé verdadeira não nasce quando tudo está fácil, ela é forjada quando precisamos confiar mesmo sem entender. A Bíblia nos lembra que a verdade de Deus nos sustenta quando as emoções falham. Por isso, permanecer na palavra é essencial. Quando os sentimentos oscilam, a verdade permanece firme. Deus não muda com o vento,
não se abala com as ondas, e não se confunde com o barulho da tempestade. Ele continua sendo fiel. Em Isaías 43, 2, o Senhor promete que, quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco, e que os rios não nos submergirão. Observe que o texto não diz se, mas quando. As lutas fazem parte da caminhada, mas elas não têm permissão para destruir aquilo que Deus decidiu preservar. Você atravessa as águas, mas não é engolido por elas. Se você escolhe permanecer firme mesmo em meio às dificuldades, escreva "Eu permaneço" nos comentários como uma declaração de fé. Há algo que não pode ser ignorado. Os discípulos tiveram medo não da tempestade, mas da forma como Jesus se aproximou deles. Isso nos ensina que, muitas vezes, não é o problema em si que nos assusta, mas a maneira inesperada como Deus decide agir. Quando o Senhor foge dos nossos padrões, o coração tende a resistir. Quantas vezes você orou pedindo socorro, mas quando Deus começou a responder através de mudanças, confrontos ou encerramentos, você se assustou? Nem toda resposta vem embrulhada em conforto. Algumas vêm para quebrar estruturas antigas, corrigir rotas e amadurecer a fé. O Senhor sabe exatamente o que precisa ser removido para que algo melhor seja construído. A tempestade que você pensa que vai te destruir pode ser o cenário onde você descobre que Jesus esteve mais perto do que jamais imaginou. Ele nunca perdeu o controle da situação. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus está conduzindo o processo com precisão. Em João 16:33, Jesus afirma que no mundo teríamos aflições, mas também nos lembra a tomar coragem, porque Ele venceu o mundo. Essa vitória não é apenas futura, ela é presente. Você enfrenta as lutas com a força de alguém que não está lutando sozinho. Se você decide não fugir do processo e confiar em Deus, escreva "Eu confio no processo" nos comentários. Agora, com o coração alinhado pela palavra, entramos em oração, reconhecendo que nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas escolhemos confiar nele. Senhor Jesus, muitas vezes eu não compreendo o motivo de certas tempestades surgirem, mas creio que nada acontece fora do teu cuidado. O que para mim parece confuso, para ti já está completamente sob controle. Tu vês o quadro completo quando eu só consigo enxergar o momento presente. Por isso, se for da tua vontade que eu atravesse esse tempo difícil, peço que ele seja usado para meu crescimento e não para minha queda. Fortalece minha fé para que ela não desmorone sob a pressão. Ensina-me a confiar mesmo quando não consigo perceber teus caminhos com clareza. Que este tempo refine o meu coração, remove o que não pertence a mim, cura o que está ferido e fortalece o que está fraco. Não quero apenas escapar da dor, quero ser transformado por ela. Que minha fé se torne mais pura, mais firme e mais agradável a ti, como o ouro que é provado no fogo. Se essa oração expressa o que está no seu coração, escreva "Amém, Senhor" nos comentários e una sua fé a esta oração. Senhor, eu também te peço que essa estação difícil produza em mim um caráter segundo o teu coração. Não permita que o sofrimento gere amargura, dureza ou afastamento. Pelo contrário, que ele produza sabedoria, humildade, paciência e uma dependência ainda maior de ti. Que eu aprenda a responder com fé aquilo que a vida tenta me ensinar com dor. A tua palavra me lembra, em Tiago 1, que as provações produzem perseverança, e a perseverança gera maturidade espiritual. Mesmo que o processo seja desconfortável, eu desejo o fruto que vem da obediência. Não quero sair dessa fase do mesmo jeito que entrei. Quero sair mais inteiro, mais firme e mais alinhado contigo. Espírito Santo, abre meus olhos para que eu consiga enxergar teu favor mesmo em meio à pressão. Ajuda-me a não ignorar as bênçãos que continuam presentes, mesmo quando o cenário é difícil. Mostra-me como estás me protegendo, guiando e sustentando todos os dias, mesmo quando tudo parece incerto. Guarda minha mente de pensamentos negativos e de cenários imaginários cheios de medo. Que meu foco esteja em Cristo, não nas possibilidades do fracasso. Enche meu coração com uma confiança tranquila no Deus eterno, que sempre foi fiel e continuará sendo, independentemente das circunstâncias. Se você deseja essa transformação interior, escreva "Transforma-me, Senhor" nos comentários. Pai, eu te peço que ordenes cada passo da minha vida. Conduz minhas decisões com tua sabedoria e não com minhas emoções instáveis. Guia-me como um pastor que conhece o caminho, enxerga os perigos e cuida das ovelhas com amor. Restaura minha alma,
restaura minha paz e devolve a clareza que o cansaço tentou roubar. Que minha vida caminhe por trilhas corretas e traga honra ao teu nome. Mesmo quando o medo tentar se levantar, lembro-me de que teu amor lança fora todo temor. Tu já venceste o mundo, e por isso escolho descansar nessa verdade. Ainda que as dificuldades não desapareçam de imediato, eu creio que tua graça me sustenta. Quando me sinto fraco, tua força se aperfeiçoa em mim. Quando penso que não vou suportar, tu me lembras que ainda estou de pé porque tu me sustentas. Declaro, pela fé, que nada pode me separar do teu amor. Nem o presente, nem o futuro, nem qualquer tempestade. Ensina-me a orar mais do que me preocupar, a adorar mais do que temer, e a confiar mais do que questionar. Que tua paz guarde meu coração, minha mente, meu descanso e meu futuro. Obrigado, Senhor, por cada dia, por cada livramento, e por cada vez que me carregaste, quando minhas forças acabaram. Eu confio em ti, Jesus, hoje e sempre. Em teu nome eu oro. Amém. Se essa oração falou com você até aqui, escreva, eu recebo essa paz nos comentários, e declare sua fé.